Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de agosto de 2022, quarta-feira. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Como eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos! Bom, tropa, antes da gente começar, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball, que é um aplicativo gratuito que eu gosto muito, que eu recomendo no meu curso, inclusive, e por que ele é tão bom assim? Primeiro porque você tem várias ligas lá ao vivo, de graça para você assistir, inclusive a Bundesliga, que é o campeonato alemão. Então, quiser ver jogo do Borussia Dortmund, jogo do Brabo de Munique, tá? Esquece, é de graça, de uma forma bem tranquila. Tem outros campeonatos também. Tem o campeonato norueguês do Bodø Glimt do Molde, tem o campeonato dinamarquês do Copenhague do Midtjylland, campeonato japonês do Brabo Marinos, esquece, tá? E outros campeonatos também aí, se você quiser dar uma olhadinha lá depois. O link tá na descrição para baixar de graça, não tem essa de, precisa ter dinheiro na banca para ver jogo, nada disso, beleza? Mas também tem uma outra coisa que é muito importante, principalmente para gente que analisa jogo. Você consegue lá ter notícia de times e de jogadores, você pode favoritar lá. Por exemplo, você favorita o Liverpool, o Real Madrid. Então, sempre que tiver alguma contratação, alguma notícia lá, algum jogador machucou, está suspenso, você vai ter acesso rapidinho ali, primeira mão, já vai conseguir fazer uma análise melhor, tá? E só para fechar, a cereja do bolo, agora eles estão colocando os melhores momentos dos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, tem as notícias também da Libertadores. Então assim, acabou o jogo, passou uns minutinhos, já corre lá no OneFootball, você vai ver os melhores lances da partida, beleza? O OneFootball, super recomendo, link na descrição, QR Code também e pra cima. Bom, tropa, então vamos lá. Já falamos muito, 4 horas da tarde, temos aqui a pré-Champions, Dinamo de Kiev contra o Benfica. Tropa, eu gosto dessa cotação do Benfica, por quê? Porque o Benfica, além de ser um time melhor que o Dinamo de Kiev, por conta da questão da guerra lá e tal, que a gente não pode falar muito aqui no YouTube, senão corta o nosso vídeo, ele não tá rolando o campeonato lá. Teve esse jogo aqui que fez contra o Sturm Graz, né? Aí dá amistoso, aí tinha feito contra o Fenerbahçe, que eliminou no finalzinho do jogo o time do Jesus, mas é só amistoso, não tá rolando o campeonato lá, tanto que muitos jogadores estão sendo emprestados aí, Brasileirão, né? Vocês estão vendo aí bastante jogador saindo de lá. Então assim, pelo fato do Benfica ser um time melhor, um time que tá jogando o campeonato dele, um time que tá ali direto, pra mim o Benfica é favorito mesmo esse jogo sendo... acho que é na Polônia, se eu não me engano. Jogos não tá podendo ser lá, tá sendo na Polônia. Então assim, tropa, é teoricamente um campo neutro, o Benfica é um time melhor, um time que tá jogando direto. Eu não vou ficar aqui no muro não, eu vou botar um Benfica empate anula, tá? Posso queimar minha língua? Posso, mas a tendência aqui é que o Benfica passe por isso aqui e carimbe aí a sua vaga na Champions, beleza? Placar pra mim desse jogo, 2-0, 2-1, dá pra explorar 2 gols também, porque o Benfica é um time bastante over, né? E o Dinamo de Kiev pode tentar fazer esse resultado em casa. Mas pra mim a melhor entrada seria no mercado de resultados. Também às 4 horas da tarde tem o jogo do Al-Ahly contra o Leicester Company, o Al-Ahly que é o brabo do Egito, se bem que agora o Zamalek tá passando por cima, né? Vamos lá. O Al-Ahly é o terceiro colocado, está com 62 pontos, tem um jogo a menos, né? O Al-Ahly não vai ser campeão, porque faltam 4 rodadas, ele já está a 10 pontos do Zamalek, não vai pegar. O Zamalek está com 11 vitórias seguidas, filho, esquece, tá? Só que o Al-Ahly é muito importante ele ficar pelo menos em segundo, né? Se ele ganhar, ele empata em ponto com o Pirâmides, porque o segundo colocado ele vai para a Champions League da África. Ainda mais o Al-Ahly, que foi três vezes finalista, trifinalista, né, consecutivamente, foi bicampeão e essa temporada quase foi acabou perdendo a final. E assim, é muito importante para ele estar jogando a Champions League da África. Para isso, precisa vencer o Leicester Company, que está na zona do rebaixamento. Esse jogo é muito interessante porque essa zona do rebaixamento ela está muito embolada. O Leicester Company está com 28 pontos, mas o El Gouna tem 28, o El Mahala tem 30. Então, uma vitória aqui do Leicester Company pode passar ele para a 14ª posição. Já dá uma respirada ali um pouco mais tranquila. E eu vejo aqui 2 equipes precisando muito do resultado. Vejo jogo bom aqui, hein? Vambora.
O Leicester Company dos últimos 7 jogos em 5 foram ambas marcam. A Al-Ahly vem de 3 vitórias seguidas, 7 jogos de vencibilidade, 7 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que não tem sofrido. Vamos lá, vitória da Al-Ahly, 1,40, dá para colocar no bilhete. Outro cenário que dá para explorar, 2 gols, tá? Acredito que a gente vai ter um jogo mais aberto, até porque as duas equipes precisam da vitória, principalmente se a Al-Ahly conseguir fazer o primeiro gol. A Leicester Company vai ter que ir para cima e a chance da gente ver o Al-Ahly fazendo mais gols é muito grande, então dá para ir também. Mas também é mais um jogo que entre o mercado de resultados e o mercado de gols, eu preferi o mercado de resultados. O time do Al-Ahly é muito, mas muito melhor que o do Leicester Company e a tendência da Al-Ahly vencer esse jogo aqui ela é gigantesca, tá? Placar para mim? Pô, vou cravar um 3-1 pro Al-Ahly, 2-0. O último jogo delas foi 4-1, foi um jogo movimentado. 7 horas da noite temos o jogo aqui do River Plate, que vai enfrentar o Arsenal de Sarandi. River Plate que tá voltando, tá? Se a gente olhar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, venceu 4, ele começou mal o campeonato, teve a questão da Libertadores ali, né? Passou uns joguinhos mal, mas agora ele tem se levantado bastante. Vem com uma sequência boa. O Arsenal de Sarandi, embora só tenha perdido uma dos últimos 5 jogos, só venceu uma também, então tá aí devendo. O River, que já é o 5º colocado, tá a 7 pontos do Atlético Tucumã. Dá pra chegar, hein? Dá pra chegar, hein? Torcida do River aí. O Arsenal tá com 17 pontos em 13 jogos, venceu apenas 3, empatou 8 e perdeu 2. É um time que não perde muito, mas é um time que empata bastante. Vou dar uma olhada no histórico. O River não perde para o Arsenal há 7 jogos, então show de bola aqui, nosso retrospecto. O Arsenal não perde a 3, a gente viu ali. O River dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. River empate anula, tá? Mais um jogo que eu vou ficar no mercado de resultados. Olha aí, a galera que só reclama do e-mail. Dá para explorar jogos do River, sempre interessante, mas como é fora de casa, eu exploraria um Riverzinho, empate anula, empatizada fica safe, já que o Arsenal é o rei do empate, né? Caso empate esse jogo, a gente fica tranquilo, tá? Vou cravar aqui um 2-0 pro River, acredito nessa crescente, nessa ascensão do River e vamos pra cima. 8 horas aqui vai começar a brincadeira. Vambora, Copa do Brasil pra cima, jogos da volta e vamos começar aqui com o Flusão do dinizismo contra o Fortaleza. Fluminense que tava um grande momento, tava acho que 11 jogos invicto, não sei, várias vitórias. Acabou perdendo esse último jogo e, não jogou nada. O Inter amassou o Fluminense 3-0. Pode-se dizer que estava focado aqui na Copa do Brasil, mas vou falar para vocês, já falei isso em outro vídeo, já falei para outras pessoas, cara, o Internacional ele joga bem dentro de casa. Se você pegar, o único jogo que o Inter perdeu dentro de casa foi pro Botafogo, e foi aquele jogo que acontece uma vez na vida ou tá na morte, que tu tá ganhando de 2-0, aí tu fica com o jogador a menos e toma uma virada. Enfim, foi um jogo maluco, e foi o único jogo que o Inter perdeu em casa. Aí, pô, o Melgar, o Inter empatou com o Melgar, só que o Inter amassou desde o começo, cara, tanto que o pessoal, não tinha valor, pô, como que não tinha valor? A odd começou 1,50, passou o primeiro tempo inteiro, a odd estava 1,66, pô. A odd nem levantou, porque o Inter tava massacrando, o goleiro acordou no dia que ele falou, esquece, tá? Hoje é o dia da minha vida, o cara pegou tudo, pegou 3 pênaltis, mas enfim, vamos focar aqui no Fluminense. O Fluminense pode ter jogado mal, porque o Inter realmente joga bem em casa, ou pode estar focado aqui no jogo. O fato é que eu tenho o Fluminense em casa, no Maracanã lotado, a torcida acreditando no dinizismo, e do outro lado eu tenho o Fortaleza, que está se reabilitando, conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória no Clássico. O Fortaleza, eu sempre falei para vocês, eu não precisava ser gênio para saber que o Fortaleza, ele tem um bom elenco, só que vivia uma fase muito ruim. Agora com esse elenco do Fortaleza, que não é um elenco ruim, é um bom elenco, o Fortaleza, a tendência é que ele vai se levantando, porque tem muito timezinho ali que não tem como ficar atrás do Fortaleza. Tu pega Juventude, Curitiba, Avaí, pô, não tem nem como comparar com o Leão, pô, o time do Leão é um bom time. Vamos lá. Depois eu chego nessa parte aqui. O Fluminense, dos últimos 10 jogos, em 8 a gente teve pelo menos 3 gols, é o dinizismo. O Fortaleza vem de 3 vitórias seguidas, 3 jogos que não sofre gols, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Quando elas se enfrentam nos últimos 8, em todos os 8, a gente teve menos que 3 gols. E por que eu queria falar essa parte depois do confronto direto? Porque aqui a gente tem um cenário completamente diferente. Aqui eu tenho um jogo de volta, um jogo que vale muito dinheiro, que é a Copa do Brasil, a classificação vale muitos milhões. Então, assim, eu vejo um jogo para gols, porque eu vejo um Fluminense jogando dentro de casa, que mesmo com a vantagem, o Fluminense não vai sentar na vantagem, a torcida empurrando, o Diniz ali, que é um cara que joga para frente, é um futebol muito legal.
O Fluminense vai jogar em cima do Fortaleza e o Fortaleza também não pode ficar na defesa porque o Fortaleza começa o jogo sendo eliminado. Então o que eu vejo? Um jogo de trocação e nesse caso sim eu quero explorar gols, mais de 1,5 safezada para colocar no bilhete, mas esse ambas marcam para mim vem muito, muito quente, tá? Eu acredito sim que a gente vai ver um jogo de ambas marcam, embora eu goste desse empate anula para o Fluminense, porque o Fluminense tem um time melhor e vive um momento melhor, mesmo tendo perdido o último jogo. O Fluminense ele não precisa ganhar. E times que não precisam ganhar são sempre times perigosos. O Fluminense pode empatar esse jogo aqui, às vezes ficar sentado ali no empate, toma um gol no final. Essa que é a parada, tá ligado? Então, pra mim, mercado de gols, exposição de um time que já tá sendo eliminado, placar pra mim desse jogo. Vou gravar um 2x1 pro Flusão. Pra mim vai ser um jogo aberto. 9h30 da noite. Flamengo, já? Vamos pro Flamengo então? Vamos deixar o Corinthians pro final. O Flamengo sempre fica pro final do nosso vídeo. Vamos lá. Flamengo contra Atlético Paranaense pela 4ª vez se enfrentando na Copa do Brasil. O Furacão eliminou o Flamengo 2 vezes, contra uma do Malvadão. E o Flamengo ele vive um momento mágico, né? O Flamengo tudo dá certo, bota o reserva, os caras macetam todo mundo, inclusive macetaram o Atlético, deu pena do Atlético. Mas agora o time titular é outra parada. Vamos dar uma olhada no histórico aqui rapidinho antes da gente conversar. Nos últimos 9 jogos, entre elas em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O Atlético dos últimos 7 em 5, a gente teve menos do que 3 gols. O Flamengo vem de 5 vitórias seguidas, 10 jogos de vencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols. Então, tropa, para este jogo aqui é o seguinte. Cara, é um jogo muito complicado, vou falar para vocês, porque eu tenho um Flamengo que tá comendo a bola, tá jogando muito, um time muito ofensivo e que roda muito ali os passes. E do outro lado eu tenho um Atlético que está jogando em casa, empurrado pela sua torcida, mas é o Atlético do Filipão. Né? O Filipão é um cara copeiro, que gosta de jogar no erro do adversário, não costuma ser um... o Filipão não costuma fazer jogos assim, principalmente jogos de volta, né? Que ele vai propor o jogo, vai jogar em cima. Acredito que o Atlético ele vai explorar o erro do Flamengo, né? E o Flamengo, por mais que o Flamengo seja um time muito forte, não tenha sofrido gols nos últimos jogos, o Flamengo tem uma falha defensiva ali que dá para ser explorado. Então o que eu vejo para esse jogo? Primeiramente, gols. Dá para explorar mais de 1,5 sim, principalmente depois que sair o primeiro gol. Esse jogo aqui vai ficar completamente maluco. Né? Jogos do Furacão com o Flamengo, normalmente a gente vê gols, com exceção desse último que foi 0x0, mas também foi 0x0, porque o Flamengo perdeu 50 gols, bola na trave, 2 bolas na trave, goleiro vomitando. Outro cenário para esse jogo, são 3 cenários. Outro cenário para esse jogo, Flamengo empate anula. Pelo que o Flamengo está jogando, para mim o Flamengo não perde nunca pro Atlético, mas a gente tem que respeitar o Filipão, tem que respeitar esse retrospecto bom que o Atlético tem contra o Flamengo. Por isso que, para mim, prioritariamente eu entraria em gols, tá? Agora, o outro e terceiro cenário aqui pra gente, cartões. Jogo do Atlético e Flamengo é sempre um jogo muito nervoso, jogo, cara, muito bom de ver cartões. Tanto que o outro, tipo, com 15 minutos já tinha cartão. Ó, nos últimos 6 jogos entre elas, em todos os 6, a gente teve pelo menos 5 cartões. O Flamengo somente um jogo no Campeonato Brasileiro não teve ambas levando cartão, então esse ambas cartão aqui é muito interessante. Ambas levando 2 cartões também é muito interessante para esse jogo, é jogo de volta, jogo nervoso. Cara, vai ser um jogo interessante, jogo legal de ver, hein? Jogo legal de ver. Mas para mim é isso, mais de 1,5, Flamengo empate anula e ambas levando cartão ali ou 2 cartões. Mas esse Flamengo empate anula é pelo momento. Mas o Atlético é chato, hein? O Filipão é copeiro pra caramba. Toma cuidado aí. Você flamenguista, toma cuidado com o clubismo, tá? Eu aconselho entrar no Flamengo mais no ao vivo, cara. O Flamengo tá bem? Tá confiando no Flamengo? Aí vale a pena. Pra gente fechar, 9h30 da noite, Corinthians contra Atlético Goianiense. Tropa, vitória do Corinthians. Respeito muito o Atlético Goianiense. Tem jogado até um bom futebol. Se você pegar a Sul-Americana, pegar aqui a Copa, né? Esses jogos de Copa, o Atlético tem se superado bastante. Mas vou falar para vocês, o Atlético ele pode perder esse jogo. Ele pode perder pelo menos por um gol, por exemplo, tá ligado? Então, eu vejo o Corinthians vencendo. Não sei se vai se classificar, mas dá para ir com a vitória do Corinthians. Vai dar para ir com o Corinthians empate anula, para ficar tranquilo. Vou falar para vocês a melhor entrada desse jogo, só para quem ficou agora até o final, Corinthians para ter mais escanteios, tá? Como é um time que precisa correr atrás de 2 gols, está jogando dentro de casa, o Corinthians provavelmente vai ter mais escanteio que o Atlético Goianiense. Como é que eu vejo essa aposta? Se for na Betano ou na Betfair, bota o time para ter mais escanteio, normal. Se for na 365, você coloca a aposta comparativa ali, tem lá com a aposta comparativa, aí você coloca o Corinthians, tá?
Placar pra mim desse jogo, cara, esse jogo pra mim do Corinthians tem cara de ser 2-0, esse jogo indo pros pênaltis. E esse jogo do Furacão com o Flamengo tem cara de 2-1 pro Flamengo, ou até um joguinho de 1-1, 2-0, 2 gols eu vejo assim nesse jogo. Bom, tropa, então é isso. Ah não, falta um jogo do Boca. Boca que tá meio em crise, né? Teve a briga lá que o Benedetto socou o maluco lá no vestiário. Vai rolar uma suspensão aí pra eles ali, parte do clube. Mas vamos lá. Cara, é um jogo ideal pro Boca voltar a vencer, pro Boca mandar bem. Tá jogando dentro de casa, a gente tem cotação para colocar com empate anula aqui, pra gente é show de bola. Rosário Central é o 17º, em 13 jogos ganhou apenas 5. Rosário Central fora de casa ganhou apenas 1. Então, pra mim, é o jogo da gente botar um Boca empate anula, tá? Boca não perde a 3 jogos, né? Só que precisa voltar a vencer. Rosário Central tem sofrido gols a 3 jogos, então Boquinha empate anula, 2-0 aqui, apenas. E o Liverpool, hein? Caraca, eu ia encerrar o vídeo, eu tinha esquecido do Liverpool, eu ia lembrar, pra que eu fui lembrar, na verdade, pra que, senhor? Esquece, tá? A Premier League já pode dar o título pro... A Premier League ela já começou e já terminou, pode dar o título pro Chelsea não, pro City, porque o único time ali que dava pra bater de frente ao Liverpool e já era. Gestão de banca, tamo junto amanhã. Se Deus quiser, dia bom pra gente. Tamo junto, muita fé. Pra cima!